Aqui na WBTV agora eu vou falar com a Cíntia Facioli. A Cíntia é PhD em Gestão de Negócios pela FCU, que é a Florida Christian University, e professora universitária, dá aulas na Unimep, aqui de Administração e Engenharia, promove palestras, treinamentos, consultorias e tem o site, anote aí, www.liderança360.com. Vai com a Cíntia aqui para a gente saber algumas características de pessoas que são líderes, que podem ser líderes, ou que às vezes não entendem que são líderes. Então eu pergunto, Cíntia, qualquer um de nós pode ser líder? Sim, Walter, principalmente porque nós temos que entender a diferença principal entre chefe e líder. O chefe, ele tem um cargo no organograma, ele tem as suas responsabilidades, a sua missão, enfim. O líder, ele vai além do chefe. Por quê? Além de ter toda essa meta, esses objetivos, ele ainda conquista a confiança das pessoas justamente com a missão, o compartilhamento dos seus valores, da sua essência, a valorização da pessoa em si. Então o líder, ele tem essa característica. E isso pode ser desenvolvido trabalhando as múltiplas inteligências, que é o quociente de inteligência racional, que aí são as inteligências técnicas, as competências técnicas que nós desenvolvemos, tudo aquilo que eu preciso para desenvolver o meu trabalho. As competências emocionais, que é a inteligência emocional, que não adianta eu ser um excelente técnico no meu trabalho e não ter habilidade de relacionamento interpessoal e tratar bem essas pessoas. Então, uma diferença essencial entre chefe e líder é justamente o quociente de inteligência emocional. E falando ainda numa outra inteligência, que nós estamos falando de múltipla inteligência, tem a terceira inteligência, que é a inteligência supramental, que vai além da mente, ou espiritual, como é conhecida hoje também. Agora, Cíntia, a pessoa nasce líder, aprende a ser líder, ou é levada à liderança por múltiplos fatores ali do ambiente? Algumas têm algumas características, já nascem com algumas características. Às vezes assim, a mãe vai na escola, vê o filho brincando entre os amiguinhos, fala, olha, meu filho, ele toma a frente das situações, já é um líderzinho desde pequeno. Tem algumas pessoas que já nascem com algumas características. E quais seriam essas características? Proatividade, dinamismo, entusiasmo, iniciativa. Então assim, ele tem a visão de um todo, ele já é determinado e ele vai buscar o que ele quer. Tá? Então nós podemos desenvolver essas múltiplas inteligências no líder, que é a inteligência técnica, que é a racional, emocional e a espiritual também. Agora, existem vários tipos de líderes, né? Assim, o líder não tem um acabamento perfeito, um protótipo, esse é o líder. Normalmente a gente entende assim, algum estereótipo de liderança, né? O que é passado assim, na literatura é a liderança autocrática, que é aquele líder que obedece quem pode, manda quem pode, obedece quem tem juízo. A liderança democrática, que é aquele líder que compartilha, conversa, e a liderança liberal, que dependendo do estilo da equipe, que é isso que vai mandar, o estilo da equipe, a situação, enfim, ele vai aí buscar estar atuando de acordo com essas características. A pessoa percebe que ele é um líder? Percebe, por quê? Porque ele tem que ser consonante entre as suas atitudes e as suas palavras. Não adianta você ter um belo discurso e aí na atitude, no dia a dia, que é na rotina que nós percebemos, conhecemos as pessoas, características, posturas e práticas. Então, sendo dissonante, o líder ele vai justamente ser o avesso da liderança, que ele não vai conquistar a confiança das pessoas. E um líder só é um líder se ele tiver aí seguidores. E qual é a principal habilidade que um líder deve ter? Tratar, respeitar as pessoas, reconhecer principalmente os seus valores. Isso é importante. Com o autoconhecimento nós temos ferramentas para desenvolver esse autoconhecimento, desenvolver uma autoanálise. Isso requer humildade, que é uma das principais características do líder também. E assim, saber, principalmente ter a consciência de que ele tem responsabilidade. Então as escolhas que ele faz influenciam tanto a vida dele quanto a vida de outras pessoas. A liderança não é só um cargo e também não é somente um salário melhor. Então
Então é muito mais que isso, são muito mais responsabilidades. Por isso que a gente já enfatiza a diferença entre chefe e líder, justamente por isso. O líder, ele deixa a sua marca no mundo, ele propõe a sua missão, e a ideia é justamente essa. Na atualidade, com toda essa modernidade, com a questão da internet, com a questão das redes sociais, com a questão da interatividade, como deve o líder se comportar perante tudo isso? As mudanças estão assim cada vez mais dinâmicas e acontecem aí, o que era ontem já não é mais hoje, então existem aí com a globalização principalmente. Então, o que a gente percebe é que o líder, lógico, ele tem que ter a sua raiz, os seus valores. Hoje em dia nós temos um problema um tanto quanto sério com relação à ética, enfim, não querendo julgar, mas resgatar essa questão de ética, de valores e princípios e passar, colocar isso no seu dia a dia. Ser flexível, tentar analisar a situação, conhecer os perfis. Então a gente fala muito de competências. O líder, ele desenvolvendo as suas competências, que podem ser impulsionadoras, que são aquelas aquilo que eu já sei fazer bem, que eu posso compartilhar com os outros, eu posso ser um agente multiplicador. E as restritivas, se eu não desenvolver essas competências restritivas, elas podem restringir o meu desenvolvimento e o desenvolvimento da minha equipe. Então a gente vem justamente conscientizar isso, propor ferramentas e justamente propor essa flexibilidade que o líder precisa ter hoje em dia. Então, a questão da internet, das novas tecnologias de informação e comunicação que dá uma mobilidade muito grande, então ele precisa estar disposto a sair sempre, todo dia, da sua zona de conforto, buscar novidades, estar aí interagindo com as coisas que acontecem no mundo, ter uma visão sistêmica, uma visão holística. Ora, Cíntia, o liderado, como é que ele se sente em relação ao líder? Ele confia, ele teme, ou ele sabe que dali vem um bem-estar para ele que é liderado? Aí vai depender tudo da postura do líder, porque o que nós somos no nosso interior é projetado para o nosso exterior. Então, por isso que o líder ele tem que ser consonante entre os seus pensamentos, o seu discurso e as suas atitudes. Então, assim, para ele conquistar a confiança desse liderado, ele não pode ser dissonante. Então, o que ele falar, ele tem que fazer, e é justamente isso que conquista a confiança das pessoas. Ele tem que se sentir seguro. Então, é o líder mesmo que vai ditar as regras. O liderado percebe isso? Se o liderado percebe que o líder fala uma coisa e tem um comprometimento com aquilo que ele pensa? Percebe. Então ele percebe, se for dissonante ele vai perceber, porque é na atitude, é na escolha, nas decisões do dia a dia que esse líder vai mostrar quem ele é, que é o famoso caráter, que em várias obras de liderança é englobado, então assim, definido como as escolhas do dia a dia. Então assim, tudo que eu escolho vira o meu discurso, vira a minha ação, vira as minhas decisões e consequentemente o que eu sou hoje foi tudo fruto das escolhas que eu fiz no passado. E o que eu vou ser amanhã, o que eu vou mostrar para a minha equipe é exatamente reflexo das minhas decisões de hoje. O líder é sempre o mais inteligente da turma? Não, pelo contrário. Ele deve ser o que está mais disposto a aprender com todos os perfis, com todas as outras competências. Reconhece que numa equipe existem vários tipos de temperamentos. Então a habilidade do líder, uma das principais, é justamente essa. É saber que ele, lógico, ele tem habilidades e ele sabe que na sua equipe tem outras pessoas que têm outras habilidades e é nessa diferença que a equipe vai ser vencedora. Eu tenho um amigo meu que diz o seguinte: o bom líder é aquele em que os liderados sabem mais que ele. Ou seja, ele tem a capacidade de se cercar de pessoas que sabem mais que ele. Ou seja, ele, entre aspas agora, explora os outros. Isso é real? Isso é real. Nós temos uma ferramenta que foi abordada 473 anos antes de Cristo por Hipócrates, que é um filósofo grego. Então fala dos 4 tipos de temperamentos. Então cada um tem um dominante, podemos ter vários outros, mas assim, em tese, é o fleumático, que é aquela pessoa extremamente calma, que vai precisar às vezes de uma semana para tomar a sua decisão, né? Precisa analisar mais a situação. Em contrapartida tem o colérico, que é aquela pessoa que em tese
é super enérgica, é super impulsiva, ela decide, ela quer agora. Então é aquela contrapartida, um é o extremo do outro. Tem o sanguíneo, que em tese é aquele mais extrovertido, aquela pessoa super expansiva que faz amizade com todo mundo, característica principalmente das áreas comerciais. Então assim, ele precisa ser falante, ele precisa assim, ser extremamente comunicativo. E tem também o melancólico, que é aquela pessoa que é super sensível. Então são pessoas assim que dão muito valor para estética, são perfeccionistas. Todos têm o seu lado positivo, as suas qualidades, e os seus lados, digamos assim, os seus pontos a serem melhorados. Então, a habilidade do líder é justamente se cercar desses vários tipos de pessoas, identificar esses perfis, e como você citou o seu amigo, é realmente isso, extrair, identificar esses perfis, essas competências e extrair ao máximo. Por quê? Porque a equipe ela vai ser vencedora, lógico, alinhando os objetivos aí da empresa, missão, visão, valores, só que sempre observando o perfil de cada um. Por quê? Porque essa pessoa, assim como a empresa tem as suas metas, essas pessoas também têm as suas necessidades, e o líder reconhece isso. Quem é líder no mundo de hoje? Nós temos várias figuras aí. Podemos falar na questão da política, podemos falar hoje do Lula, por que não dizer assim, que projetou o Brasil aí no patamar internacional. Nós estamos nos BRICS, nós temos aí amplas condições de desenvolvimento, estamos desenvolvidos e temos aí... É um líder nato. Diria que pelo histórico da vida dele, eu acredito que sim. Nós acreditamos que sim, porque desde assim, de uma idade muito tenra já estava aí nos topos aí da história, querendo estar no topo da história. Quem quiser saber mais sobre liderança, falar com a Cíntia Facioli, você pode acessar o site www.liderança360.com, ou então você pode estar dando uma olhadinha nesse livro, Liderança 360 Graus, sobre a ótica da terceira inteligência. São duas maneiras que você tem aí de falar com a Cíntia Facioli. Aqui na WBTV eu falei com a Cíntia Facioli, ela que é PhD em Gestão de Negócios.